Exercícios para combater a hérnia de disco. Os exercícios para combater a hérnia de disco são variados e se adaptam a cada circunstância. Como veremos neste artigo, não é a mesma coisa ter esse distúrbio na coluna lombar e na cervical. A realização de exercícios para combater a hérnia de disco é uma das indicações médicas que acompanham o protocolo de abordagem dessa patologia. Tanto profissionais de saúde quanto pessoas ligadas ao mundo da ginástica concordam com a importância da atividade física para esses pacientes. A hérnia de disco tem diferentes formas de apresentação de acordo com a sua localização na coluna vertebral. Da mesma forma, os graus de gravidade são variáveis, assim como os sintomas que acompanham. Continue lendo para saber mais sobre os exercícios para combater a hérnia de disco. Quais tipos de hérnia de disco existem? Uma hérnia de disco é uma saliência do disco intervertebral do eixo da coluna. Esta posição anormal da estrutura anatômica entra em contato com outros tecidos que, no final, determinarão os sintomas. Toda a extensão da coluna pode sofrer de uma hérnia. Isso ajuda a classificar a patologia, que pode ser cervical, torácica ou lombar. A primeira e a última são, de longe, as mais frequentes. Se pensarmos na coluna como um empilhamento de vértebras, entenderemos que entre elas deve haver algo que atue como um amortecedor. Esse algo é o disco intervertebral, formado por uma cápsula mais fibrosa e um centro de consistência macia que absorve impactos. Os discos estão localizados entre os corpos vertebrais ósseos e mantêm uma posição central na parte de trás que respeita os limites impostos a eles pelos ossos. Quando um dos discos sai para o lado por causa de uma hérnia, o equilíbrio interno é perdido e os nervos ficam inflamados por proximidade. Assim, podemos classificar os seguintes tipos de acordo com a sua sintomatologia. Cervical. A hérnia discal cervical está localizada no pescoço, e seus sintomas primários geralmente são a cervicalgia e a dor nos membros superiores. Torácica. É a menos comum, e se manifesta com dor no peito, ou no caminho das costelas. Lombar. Uma hérnia discal lombar tende a gerar sinais nos membros inferiores, como a lombociatalgia. Quais exercícios são usados para combater a hérnia de disco? Como já vimos que existem diferentes tipos e sintomas de hérnia de disco, também teremos que dividir os exercícios recomendados de acordo com o local afetado. Não podemos recomendar o movimento dos membros inferiores para pessoas com cervicalgia ou vice-versa. Exercícios para a hérnia de disco cervical. Neste caso, a automassagem no pescoço parece ser a que tem mais evidências científicas a seu favor. Muitas vezes, quando uma pessoa se consulta por causa dessa doença, o médico recomenda fisioterapia e ensina a realizar massagens em casa. É aconselhável considerar que, além da técnica específica, o uso dos dedos e a direção circular do movimento são importantes. Essas automassagens podem ser feitas a qualquer momento, durante as pausas do trabalho, ao assistir TV, ou a qualquer momento de relaxamento. Uma atividade física anaeróbica na academia não é uma má escolha. Geralmente é recomendado começar uma vez que a primeira dor aguda tenha passado. O objetivo é tonificar os músculos do pescoço que sustentam a coluna. Isso gera mais suporte para o equilíbrio central da coluna. Os músculos que são trabalhados são os paravertebrais, em uma posição que não causa dor. O peso deve ser tratado com cautela, pois as aderências de hérnia de disco cervical removem a força nos membros superiores, resultando em acidentes ao segurar pesos ou halteres.
Recomendações esportivas diante de uma hérnia torácica. A hérnia discal dorsal ou torácica é pouco conhecida. Na verdade, muitas pessoas podem acreditar que não é possível que o transtorno exista nessa altura da coluna vertebral. No entanto, não só existe, mas sua abordagem é mais complicada do que nas demais formas de apresentação. O exercício recomendado é ativo e progressivo. Rotinas de ginástica focadas na estabilidade e força são estabelecidas, por isso é comum que fisioterapeutas insistam em posições estáticas para a propriocepção. À medida que a recuperação e a força muscular se desenvolvem, novos treinos são desenvolvidos. Nesse tipo de transtorno, o acompanhamento de um profissional é fundamental. Exercícios para pacientes com hérnia de disco lombar. A lombociatalgia típica é o sinal de desenvolvimento de uma hérnia lombar. Começa com uma dor focada na parte inferior das costas, que desce pelo caminho do nervo ciático até a virilha, coxa e até mesmo o dedão do pé. Recomenda-se acompanhar os exercícios que são realizados com terapia térmica, para relaxar as fibras musculares ao redor da lesão, quase sempre afetadas por contraturas musculares. Esta é uma resposta antálgica do corpo. Os alongamentos são fundamentais e devem ser repetitivos. Os membros inferiores têm que atingir sua amplitude máxima, dentro das possibilidades de cada paciente, para liberar a compressão nervosa. Se o paciente estiver no local de trabalho, é importante criar espaços de descanso ativo para esse fim. Usar bolas de ginástica, para fortalecer a região muscular central do corpo também ajuda. Como no pescoço, pretende-se elevar a força dos tecidos circundantes, para suportar o equilíbrio da coluna vertebral. Combatendo a hérnia de disco naturalmente. Os exercícios para combater as hérnias de discos são uma alternativa ao uso de analgésicos. Embora estes últimos ajudem a aliviar as dores, é melhor evitar o uso excessivo. Com um plano de exercício e uma vida ativa, a hérnia de disco é gerenciável na maioria das situações. Portanto, diante dessa doença é melhor consultar um fisioterapeuta, para obter orientações a respeito das melhores opções de acordo com cada caso específico.